Então, vamos lá para mais uma sessão experimental da Mentoria Colmeia. Para quem nunca participou, seja muito bem-vinda aqui. Galera que está aqui no Instagram, venha para o Zoom, que aqui a experiência é muito melhor, tem mapa mental, tem foto, tem imagem, a gente interage melhor aqui. E por que eu trago vocês para o Zoom e não faço direto isso daqui no Instagram? Porque isso daqui é o ambiente que a gente tem dentro da nossa mentoria. Então, quando eu estou aqui, eu posso ver o rosto de vocês, eu posso ouvir a voz de vocês, vocês tirarem dúvidas comigo, conversar comigo aqui diretamente, essa é a experiência que vocês teriam dentro da Colmeia, que é a minha mentoria. Então, assim, é um ambiente que é justamente disso, é um ambiente acolhedor, um ambiente de colaboração, onde vocês vão ver aqui no próprio chat, aqui tem tem um monte de pessoas aqui que já fazem parte dessa colmeia e estão aqui sempre dispostas a colaborar com todo mundo, né? Então, é isso que vocês vão viver aqui, é essa egrégora que a gente tem, que faz parte da colmeia, e eu dou essa oportunidade de toda semana vocês participarem desse momento. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Para quem não me conhece, quem que é essa Jússia aí que fala de conteúdo de confeitaria, tira essas coisas do sovaco? Como é que é? Como é que surgiu isso? Então, deixa eu aqui, eu vi aqui, né, que tem a Mirella, tem a Lauren, tem a Vitória, que é a primeira vez que elas estão aqui, provavelmente elas não me conhecem ainda. Então, eu sou Jússia Freitas, há mais de 15 anos eu estou nesse ramo da confeitaria. Comecei a empreender na confeitaria por pura necessidade mesmo e acabei criando o meu método, o meu jeito de trabalho. E sim, eu posso dizer que eu consigo viver de confeitaria, que é uma expressão que eu escuto muito das pessoas. Eu gostaria de viver de confeitaria. E realmente não ser simplesmente uma renda extra. Não, isso daí eu consegui depois de erros e acertos, aplicando várias situações, e hoje, isso que eu vivi é o que eu ensino para as minhas alunas, e toda semana eu venho aqui e compartilho um pouquinho com vocês. E hoje, o objetivo dessa aula é mostrar exatamente para vocês qual foi o meu primeiro pensamento quando eu comecei a empreender na confeitaria. Então, como que eu comecei o meu negócio, baseado em pilares que me ajudaram a ter os resultados que eu tive. E isso hoje é replicado para as minhas alunas. Então, quando eu convidei vocês para essa aula, né, eu dei um título aqui que é até chamativo, né? Descubra as estratégias para usar o Instagram como ferramenta de vendas e fature 5 mil em 30 dias. Muitas de vocês talvez até digam assim, nossa, isso nem é possível. Tem umas que podem dizer, nossa, isso daí é muito pouco. Por quê? Porque já ultrapassaram essa barreira há muito tempo. Mas fato é que, independente do número, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula toda é que se você tiver uma metodologia e uma estrutura de negócio, um modelo de negócio de fato, você consegue chegar nas metas que você quer. Se é só com desejo, é só com vontade? Não. Isso é uma dose, mas você precisa de outros pilares que vão te dar esse caminho, essa estrutura para você chegar aonde você quer. Então, o objetivo dessa aula, eu vou dar um exemplo para vocês de como que a cabeça de vocês deve funcionar para chegar nessa primeira meta que eu estou sugerindo aqui, que seria 5 mil por mês. Porque eu considero o seguinte, de todo mundo aqui, gente, 5 mil que seja o mínimo. O mínimo. É um exemplo que eu sempre dou aqui, é o seguinte, deixa eu primeiro quero fazer umas perguntas de balizamento aqui, depois eu vou entrar com esse raciocínio aqui para vocês, que eu acho que é importante. Deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês.
Eu quero saber qual é o nível de faturamento que vocês estão hoje. Responda aqui primeiro para mim no chat. O primeiro nível, até R$ 2.000. Segundo nível, de 2.000 a 3.000. Terceiro nível, de 3.000 a 5.000. O quarto nível já passou de 5.000. E tem também a galera que vai dizer que não sei, porque nem registro do quanto fatura faz. E tá tudo bem, vocês estão aqui para aprender e ninguém está aqui para ser julgada. Eu só quero saber o seguinte: qual que é a tua situação hoje e seja bem honesta para a gente poder fazer esse balizamento e eu poder te ajudar aqui nas orientações que eu vou te passar. Ateliê do Glacê, até 2.000, mas já fui 4.000. Então, pô, bora mais. Se você já foi 4.000, vamos voltar, vamos subir isso daí. Espera aí, gente. Esses telefones aqui que aparece aqui do além aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, como é que vocês estão aqui, ó. Cristiane, nível 4, já ultrapassou não, nível 2, né, Cristiane? De 2.000 a 3.000. Rafaela, 1.000. Quem mais aí? Ana Paula, 4. Ana Paula tá bem. Qual que é o teu arroba, Ana Paula? Vou até fuxicar o teu Instagram lá. Bota aí teu arroba que eu quero ver, Ana Paula. Legal, Ana Paula. Porque agora a ideia é, tipo assim, gente, esse raciocínio que eu vou botar para vocês, ó, ele serve para qualquer meta, tá? Então, bora colocar mais lá. Quero saber mais aqui de vocês. Como é que vocês estão aqui? Natália, de 3 a 5. Então, bora subir esse negócio aí. Doce Sonhos, confeitaria afetiva. Legal, Ana Paula. Legal. Isso aí. Vamos rumo agora aos 10.000, né, amiga? Essa que é a ideia. E bora para aumentar. Então, eu vou... Começou agora e nem 500. Amiga, já tive aluna que começou, tipo, num janeiro em 500 e em junho já estava na casa dos 8.000. Tudo é estratégia, tá? Se bobear, daqui a pouco ela aparece aqui na aula também. Então, vamos lá. Mas vamos acompanhem essa aula para vocês começarem a ver o que vocês, de repente, não estão fazendo, que não estão chegando aonde vocês querem. Agora, eu quero saber o seguinte, outra pergunta aqui que é crucial. Qual que é a programação da sua semana? Primeiro ponto, tenho tudo anotado e planejado de segunda a sexta, até o último dia do trabalho, né? Às vezes pode ser sábado. O 2, sabe o que precisa fazer, mas não anota nada, confia na cabeça e vai fazendo o que vai lembrando. E o 3, anota tudo, mas na terça-feira já desanda, mas nem sabe como que vai acabar a semana. Qual que é o teu ponto? Todo organizado, fica com tudo na cabeça e esquece de fazer as coisas. Ou 3, anota tudo. É a mestre em anotar tudo, só que aí chegou na terça-feira, já vai tudo pro buraco, a programação, já vai tudo pro saco, não consegue mais dar andamento nas coisas. Quero saber como que tá aí vocês. Ó, Lore, não anota nada. Deus é mais, Lore. Priscila anota tudo, mas a terça já desanda. Sangue de Jesus. Por que eu quero que vocês pensem nessas coisas? Eu perguntei para vocês de faturamento e eu perguntei sobre a organização de vocês. Porque isso daqui é muito importante. Gente, rotina organizada e faturamento bom, isso é o que a gente chama de rotina lucrativa. E quem que não quer ter uma rotina lucrativa? Não é mesmo? Todo mundo quer. Só que as coisas, às vezes, não andam muito bem. Por quê? Porque começa ali dessa rotina básica do básico que ela não é organizada.
E vocês vão me desculpar, uma mulher bagunçada, com cabeça desorganizada, como que essa mulher tem estrutura para segurar um negócio e muito mais um negócio lucrativo? Hoje, inclusive, estava trocando umas ideias com algumas alunas e elas percebem nitidamente que parece que é um passe de mágica. Às vezes a gente não precisa nem mexer em produto, em mais nada, mas organizou a rotina da vida, o dinheiro começa a aparecer. Como se fosse num passe mágico. Alguém já experimentou isso? De ter essa sensação, puxa vida, quando eu estava com a minha vida organizada, quando eu acordava cedo, eu fazia uma atividade física, quando eu cuidava de mim, quando as coisas estavam organizadas dentro de casa, o dinheiro também vinha melhor? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que quando a gente arruma um guarda-roupa em casa, parece que já clareia a cabeça da gente? Vocês já experimentaram isso? Que parece que quando a casa está bagunçada, quando a roupa está desorganizada, parece que nada flui, a coisa parece que está travada. As ideias da gente não aflora, parece que a gente fica paralisada no meio da confusão. Então, eu quero chamar atenção para esse ponto para vocês. Quem quer ter uma rotina lucrativa, com um faturamento bom, precisa entender que essa rotina organizada, ela anda de mãos dadas com o faturamento bom. Se você não tem um, você não tem outro, e muito menos uma rotina lucrativa. Sabe? E é isso que a gente quer. A gente quer viver bem, a gente quer ter a nossa vida estruturada, a gente quer ter a nossa vida como mulher, como esposa, como filha. A gente quer viver a nossa vida, quer estar disponível para a nossa família e a gente quer dinheiro no bolso. Existe fórmula melhor do que isso, gente? Não existe. E quando a gente não tem isso, tudo começa a desandar. E eu quero dizer para vocês, eu quero contar para vocês como que eu cheguei nessa conclusão. Gente, quando eu comecei lá atrás, isso daqui, são que para quem é novo, que não me conhece, esses aqui são meus filhos. Lá em 2012, Miguel com 5 anos e a Maria com 3 anos. Eram 2 bebês, né? Quem for no meu Instagram hoje vai ver minha foto com eles. Eu tô desse tamanhozinho e eles desse tamanhozão, né? Então, especialmente Miguel, que tem 1,80. Então, assim, eu me separei, passei por um processo de dissolução de um negócio do qual eu era sócia, e eu precisei abraçar a confeitaria para poder conciliar a maternidade e ter uma remuneração. Então, sozinha, sem rede de apoio, eu busquei essa alternativa para eu poder dar conta da minha vida, poder seguir em frente. Então, aí, às vezes, a gente cruza com várias histórias. Quantas e quantas mulheres aqui que entraram para a confeitaria, muitas vezes, por conta da maternidade, né? Ou abriu mão de uma carreira e tudo mais para cuidar dos filhos, e nesse processo de estar em casa foi descobrindo que a confeitaria poderia ser uma alternativa de renda para ela. Então, assim, isso é muito comum. Mas aí, quando eu entrei, no meu caso, não foi nenhuma coisa que foi assim gradual, não. Tipo assim, era a única coisa que eu sabia, era um hobby que eu tinha, e ele tinha que ser um negócio de fato. Porque, gente, eu não tinha de onde tirar dinheiro para fazer um supermercado. Então, eu precisava que aquilo se tornasse um negócio de fato. Então, eu comecei a pensar, dentro das coisas que eu fazia por hobby, como eu poderia vender os meus produtos. Então, na época, eu trabalhava muito a parte da confeitaria americana, mas com uma pegada artística.
Então, por exemplo, assim, eu fazia um brownie, mas eu transformava esse brownie numa bolsa. Hoje é muito comum isso que a gente vê. Só que na época, gente, quando eu comecei isso aqui em 2012, quase não existia, especialmente aqui na minha cidade, não tinha nada disso. Biscoito decorado, então, com glacê real, era algo assim em 2012. Na minha cidade não tinha ninguém, eu que comecei. Então, assim, eram coisas que eu pensei, eu tenho uma oportunidade aqui, porque ninguém faz, só que eu tenho que educar esse público. E eu tinha que pensar o seguinte: esse era o tipo de produto para festas de um público X, não era para todo mundo. Então, eu tive que pensar o seguinte: quais os produtos que eu iria vender, qual é o público que pagaria pelo meu produto e onde que eu ia encontrar esse público. E eu acho graça que muitas vezes eu encontro algumas meninas que falam assim: ai, mas eu moro numa cidade onde que as pessoas nem conhecem meu produto. E acham que isso é uma desvantagem. Pelo contrário, quando você é pioneira em algo, você entende que é você que dita o mercado. Então, isso não é um fator que te coloca em desvantagem. Ao contrário, isso é um fator que te coloca, é um fator competitivo, de forma positiva. Alguém já tinha parado para pensar dessa forma? Porque eu vejo muita reclamação da galera dizendo assim: ai, porque ninguém aqui conhece meu produto. Que bom que não conhece. Porque se não conhece, você é que manda na bagaça. É você que lidera. Vocês estão entendendo qual que é a parada? Então, eu justamente, e na época, como eu era uma pessoa que eu era cliente das doceiras da cidade, elas eram minhas amigas, elas faziam acesso dos meus filhos. Então, assim, eu não queria também concorrer com elas. Então, eu fui para uma linha de produtos que elas não faziam. Então, quer dizer, eu era a diferentona ali. Eu tinha uma vantagem, mas eu também tinha um desafio que era mostrar esse meu produto e educar o meu público. Então, eu lembro até hoje aquela coisa, né? Se a gente soubesse que as coisas assim, eu poderia ter registrado isso. Mas eu lembro até hoje de eu escrevendo qual que era o perfil de cliente, como que era essa cliente que eu tinha, como que era a descrição dela, onde que essa mulher, onde que ela frequentava, onde que ela ia. E aí, você veja bem, esse meu primeiro pilar desse negócio que eu construí, nada mais era do que esse pilar do cliente ideal, que hoje eu tanto falo para vocês. E lá atrás, sem ter esse conhecimento, eu fiz isso instintivamente. Na época, eu nem sabia o que eu estava fazendo, que o nome disso tinha dentro do marketing, era persona, era o cliente ideal e tudo mais. Eu simplesmente, eu tracei, eu descrevi, eu fui colocando os pontos de quem seria essa cliente com quem eu queria me conectar. E veja bem a minha cabeça, ao contrário de muitas confeiteiras que eu vejo até hoje, sempre pensam assim: ai, mas ninguém, como é que é? Como é que é o negócio? Como é que elas falam assim? Como é que esse público me acha? Não é o público que te acha, filho. É você que acha esse público. Por quê? Porque você escolhe para quem quer vender e não você é escolhida. Mas muitas vezes vocês se comportam como as escolhidas, ficando na espera de que alguém venha procurar os seus produtos e entenda que seu produto é gostoso e entenda que seu produto é bonito. E eu sinto muito te dizer, mas isso não acontece, amiga. Na vida real não é isso. Porque não basta ser bom. Você tem que mostrar que é boa, mas mostrar também para a pessoa certa, porque não adianta, de repente, você ter um produto super bacana, com produto, com insumos
assim, assado, maravilhoso, e oferecer para alguém que não tem grana para pagar aquilo ali. Então, não adianta. Então, muitas vezes que você fala assim, eu não estou vendendo, eu não estou vendendo, é porque você está mostrando o teu produto para quem não é teu cliente, para quem não pode comprar o teu produto. Especialmente aqui, ó, entraram umas meninas aqui, uma galera de biscoito ali. Biscoito decorado, gente, entenda. Entenda isso, enfie isso na tua cabeça. Biscoito decorado é para quem pode pagar, não é para quem quer. Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer. Me diga, quem que não quer ter uma Mercedes? Quem que não quer ter uma BMW? Todo mundo quer. Agora, todo mundo pode? Eu não posso. Mas querer, se vier me perguntar se eu quero, lógico que eu quero. Vocês compreendem? Agora, falta público para comprar Mercedes e falta público para comprar BMW? De jeito nenhum. E por que que você não coloca o teu produto como uma BMW, como uma Mercedes? Por quê? Porque tu morre de medo. Pois é, olha aqui a Sara biscoitando. É esse público que eu quero alcançar. Mas aí eu te pergunto, dona Sara, você está se vestindo e se apresentando para um público como uma Mercedes? Porque se você estiver se apresentando como carrinho popular, as pessoas vão te ver como carro popular. E como é que você vai cobrar preço de Mercedes num carro popular? Não tem como? Então, por isso que aí a gente entra no segundo pilar, que é o pilar da jornada desse cliente. O que seria a jornada desse cliente? Justamente com base nesse estudo do cliente que a gente quer conquistar, a gente começa a pensar onde encontrar esse público. Onde encontrar esse público? Alguns dias atrás, eu estava conversando com uma aluna e ela estava me falando que a loja dela, por exemplo, ficava a assim, pouquíssimos quilômetros de um condomínio high ticket, né? Ou seja, com pessoas de grande poder aquisitivo, mas as pessoas não compravam da loja dela, as pessoas se deslocavam quilômetros para ir comprar numa loja muito longe, lá na cidade dela. Então, isso daqui é uma prova clara. O produto dela é ruim? De jeito nenhum. O produto dela é feio? De jeito nenhum. Mas a apresentação não está de acordo com aquele público. Então, por isso que às vezes a gente tem que olhar para dentro e começar a se ver, como eu coloquei para a Sara. Sara, você quer esse público X, mas será que você está se apresentando à altura desse público X? Então, são essas coisas assim. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: isso não é nada para doer o coração ou se sentir para baixo, não. Isso é para pegar as informações com clareza ou objetividade e como que eu posso transformar isso. E aí entra essa questão desse mapeamento, dessas etapas de como o cliente pode chegar em você. E quando ele chega até você, o que, que acontece? Ele compra, ele gosta e ele te recomenda e começa um novo ciclo. E foi mais ou menos por aí que, entendendo isso, que foi quando eu me posicionei dentro do Instagram. Porque lá em 2013, a galera que eu queria atender utilizava Instagram, já estava caindo fora de Facebook. Vocês estão entendendo que isso tudo que a gente tem que pensar dentro do nosso negócio é estratégico? Hoje não, hoje está todo mundo dentro do Instagram. Mas lá atrás não era. Então, hoje é muito mais difícil
essa concorrência, porque existem contas cada vez melhores, existem contas cada vez mais assim cuidadosas em imagem, em tudo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei da questão da gente se mostrar e educar o cliente? O Instagram, na época, era só foto. Só foto, só foto, não tinha história, não tinha porra nenhuma, nada. Vídeo, nada, ele só podia botar foto. Então, como eu era, na minha cidade, alguém que estava trazendo um produto que as pessoas não conheciam, eu tinha que, principalmente, mostrar esse produto em uso para as pessoas entenderem como é que ficava dentro de uma festa. Então, aqui, ó, isso daqui eu tirei aqui para vocês, ó. Então, eu utilizava, basicamente, como eu falei para vocês, confeitaria americana. Era cupcake, brownie, cake pop, tudo na versão festa. Então, eu entendi que eu precisava mostrar as coisas dentro de uma festa. E não simplesmente ali com um fundo branco e tacar o meu produto lá. A pessoa não ia nem entender o uso daquilo. Entendeu? Olha só, isso daqui é uma mesa de cliente meu, gente. Olha isso, se eu não ia usar essa foto. Sabe o que eu fazia para ter essas fotos na festa? Gente, eu batia muita perna. Indo, entregava os doces, eu conversava com a decoradora. Que horas que você acha que vai ter terminado de montar a festa e tudo mais? Eu ficava muitas vezes esperando, ou eu voltava lá no buffet para poder fotografar as coisas na festa. Ai, Ju, você não tem um saco para isso. Você não tem saco para o teu negócio e tu não tem um foco. Essa que é a verdade. Eu tinha, eu sabia onde que eu queria chegar. E hoje as coisas são muito mais fáceis. Aí, mas eu peço para o decorador, não me dá. Aí eu peço para o fotógrafo, ninguém me dá. Será que você realmente desenvolve uma relação com esses profissionais? Ou você pediu uma vez e nem menciona essas pessoas e acha que é isso? Eu não, eu desenvolvi uma relação mesmo com essas pessoas. Eu puxava saco de decoradora, sim, puxava saco de fotógrafo, sim. O que era puxar saco? Eu marcava essas pessoas antes, depois, durante a semana ali de fazer a festa. Eu mandava kit de degustação para eles, virava e mexia, fazia. Muitas vezes para a decoradora, se era uma decoradora, muitas vezes a equipe está lá, naquele perrengue de montagem de festa, tal, não sei o quê. Muitas vezes eu entregava uma festa, fazia um bolo simples, de tabuleiro. Mandava entregar junto com a festa para eles lancharem. Isso era o quê? Na hora de indicar, quem é que eles lembravam? Da Jusce. Vocês entendem? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai criando relacionamento com as pessoas. Mas isso tudo por quê? Eu entendia que quando essas pessoas me indicavam, quando essas pessoas me repostavam no Instagram delas, elas estavam me mostrando para quem? Para potenciais clientes. E assim eu ia crescendo, assim eu ia aparecendo. Olha só, hoje às vezes a gente fala hoje sobre a questão de postar fotos melhores e tudo mais. Isso daqui, gente, foi meu Natal de 2014. 2014. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Olha as fotos dos meus produtos. Vocês entendem que tudo é a forma como a gente quer se mostrar para o cliente da gente? Os produtos têm alguma coisa de espetacular, diferente talvez do que vocês façam? De jeito nenhum, gente. Isso daqui é fudge com transfer, isso daqui é as nozes crocantes, que tem um monte de aluna minha que faz, isso daqui era um alfajor. Não tem nada de diferente, mas a forma que tu apresenta já te coloca de uma forma diferenciada aos olhos do cliente. Vocês estão captando a mensagem aqui do amado mestre? Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer para vocês?
Tá ficando claro? Meninas, vocês que estão aqui no Instagram, se vocês pudessem vir aqui para o Zoom, porque eu estou mostrando as imagens, tudo, ajudaria vocês pra caramba. Digita Zoom aí, você recebe lá no direct o link e vem para cá. Interajam aqui comigo no chat. Vocês estão percebendo aí essas questões de como que a gente pensa aí, recapitulando. Primeiro, a gente pensar para quem a gente quer vender. E quando a gente pensa o que é que a gente quer vender, a gente também está pensando no produto que a gente tem. A gente pensar nessa jornada do cliente, como que ele chega até a gente, né? O impacto. E essa jornada do cliente não é só sobre Instagram, tá, gente? A gente está dando foco aqui no Instagram, mas é como é o teu atendimento do WhatsApp, como que você, né, se mostra ali nesse relacionamento e tudo mais. Isso tudo é a jornada do cliente. São todos os pontos de contato do cliente contigo. Galera, não fiquem muda, não. Escrevam aqui no chat para mim o que, que vocês estão achando e o que, se vocês já conseguem pontuar coisas de melhoria que vocês podem implementar no negócio de vocês hoje mesmo. E isso que eu só falei 2 pilares aqui, gente. Só 2 pilares, mas vocês já conseguem perceber algumas coisas aí que tá precisando melhorar para vocês? Então, quando a gente faz isso tudo aqui, a gente vem aqui o seguinte, a gente entra nesse pilar posicionamento, que é justamente como que você quer ser percebida, tá? Então, por exemplo, assim, isso daqui era uma coisa que as decoradoras de festa aqui em Vitória falavam muito para mim. Não, ter produto da Jusce é a mesma coisa que ter grife. Ah, é luxo nas festas, é primeira linha. A semana passada foi engraçado que eu estava fazendo a unha e a minha manicure, ela chegou aqui e ela falou assim: "Ah, eu te mandei um áudio e a cliente que estava comigo falou assim: "Nossa, você atende a Jussi Freitas?" Ela falou assim, "Pois é, as coisas dela são maravilhosas, mas tem que ter, ó, porque não é para qualquer um não." Isso, gente, eu construí isso. Eu construí essa fama. Quando foram chegando as outras pessoas fazendo os mesmos produtos que eu fazia, eu ficava antenada para saber o preço de todo mundo, porque em vez de baixar ou deixar igual, eu ia lá, quando chegavam perto de mim, você sabe o que, que eu fazia? Eu aumentava o preço. Por quê? Porque eu não queria perder a fama de careira e essa fama de primeira linha. Eu queria estar nessa posição. Foi uma escolha minha, foi o meu posicionamento. Você tem que peitar um negócio desse. Entendeu? Então, tanto é que às vezes, quando eu falo para vocês, aumentem o preço de vocês, que está barato. Por quê? Porque muitas vezes vocês têm um produto incrível, mas se você vende por preço barato, você não é percebida como algo exclusivo, como algo especial. Entendeu? Então, assim, a questão de preço também é uma fatia desse posicionamento. Agora, não adianta ter só preço e todo o resto não acompanhar. Então, o que que acompanha, quais são os elementos que acompanham um produto tido como premium? Um produto tido como, isso daqui é um luxo. É desde o atendimento, a experiência do cliente, como você se apresenta, como você conversa com esse cliente. É sobre tudo isso. Quem é essa pessoa que faz as suas entregas? Como que ela se veste? Por exemplo, o produto meu jamais saiu de motoboy. Nunca. Mas veja bem, gente, eu entregava a festa inteira. Você acha que eu ia arriscar algum doce decorado sair do motoboy? Nem a pau. E nem de Uber. Eu tinha um motorista específico. Quer pagar, vai pagar o meu motorista. Porque aí a pessoa chega, mas eu quero não sei o quê. Tudo bem, mas eu não me responsabilizo. E você chama e você contrata, porque eu não chamava. Por quê?
Porque eu tinha, e geralmente as pessoas arregavam, não, pode deixar que eu quero conter um motorista. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha paciência para esperar num prédio, para entregar no buffet, tinha educação, bem vestido, arrumado, entendeu? Então, isso daqui é muito importante. Uma casinha do Natal. Sara, se você vendeu casinha de Natal R$ 150, já estou achando barato já. E conforme a casinha, vocês fazem aí umas mansões de Alphaville vendendo por 150 e não tem como não. Coab pode até ser, mas essas de Alphaville não. Vocês têm que cobrar muito bem, porque é obra de arte. Então, assim, a gente retomando aqui, ó, qual que é o objetivo do Instagram, no final das contas? Gente, é monetizar, fazer dinheiro. Então, assim, é isso que vocês têm que pensar o seguinte: Instagram não é apenas mostrar foto bonita de trabalho, que tem gente que acha que aquilo ali é só para panfletagem, né? É mostrar o bonito, mas com o objetivo de venda. Esse é o pensamento. E muitas vezes por trás disso tudo se esconde uma questão de vocês, assim, que muitas têm vergonha de vender, muitas têm vergonha de ofertar. Na última aula, aqui da sessão experimental da Comédia, a gente falou muito, focou muito nos stories, né? E, gente, tá um calor da peste aqui. Mas se eu tiver que fechar isso aqui tudo, não vai dar. Eu vou aguentar aqui do jeito que eu tô. Então, assim, muitas vezes vocês têm um receio de fazer as ofertas, um medo. E aí eu te pergunto, mulher, se você oferecer o teu produto, alguém vai aí te espancar, te dar uns tapas na cara? O que de pior pode acontecer se você ofertar o teu produto? Nada, né? Não é uma loucura como a gente às vezes é dominada por uns medos que não fazem o menor sentido? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é doida a cabeça da gente? Então, muitas vezes a gente está com medo de coisas que só são sombras e medos dentro da cabeça da gente, que eles nem existem de verdade. Então, se tudo isso, se eu tenho aqui o meu pilar, já sei o meu cliente, eu sei essa parte dessa jornada do cliente, eu sei a parte do posicionamento, eu sei que o objetivo do Instagram é monetização, é um jeito de eu ofertar meu produto para eu fazer dinheiro, a gente tem que vir e pensar seriamente aqui no pilar faturamento. Aqui eu quero voltar a perguntar para vocês. Quem aqui trabalha com meta financeira? Tirando, lógico, minhas alunas aqui, eu quero saber aqui quem trabalha com meta financeira. Gente, venham para o Zoom, tem 17 pessoas aqui, ó. Tem um mapa mental aqui, ó, legal. E como eu tô falando, ó, quem compartilhar esse mapa mental, quem me compartilhar lá no Instagram, eu vou entregar o PDF desse mapa mental, hein? Prestem atenção aí, venham para cá, venham aqui para o Zoom. Vamos ver aqui, a Liliane Castro. Moro no Paraná, aqui na minha cidade tem pessoas que elogiam tanto o meu trabalho e já falam logo isso, não é para mim, porque é muito caro e eu prefiro não vender do que vender barato. Mas, Liliane, você não tem que perder tempo com esse povo aí, você tem que ir atrás de quem paga, entendeu? Não é ficar ouvindo isso, é ir atrás de quem paga, é se relacionar de fato com quem paga esses troços aí. Foca nisso, filha. E deixa eu perguntar aqui para vocês. Escrevam aqui para mim. Quem que trabalha com meta financeira aqui? Quem tem meta financeira todo mês e toda semana? Lógico, minhas alunas têm. Aí delas, se não tiver com as metas, né? Todo mundo tem. É a primeira coisa que a gente define, é o nosso mix de produtos e as metas. Vamos lá, quem está aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o meu negócio aqui, eu quero saber quem está aqui, que eu vou falar, quero saber quem que está aqui, ó, Liliane, você tem meta, Liliane? Quero saber, Lore, Vitória, Silvia, as minhas alunas eu vou pular, hein?
Aí, Márcia, ali a Priscila que entrou, não sei se é aluna minha, Tatiana, Camila. Quero saber toda Bel Monteiro, Luana Dias. Eu quero saber quem aí está trabalhando com metas. Jennifer não tem. Gente do céu! Olha só isso. Não tenho meta e nem sei como fazer. Eu não tenho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso? Primeira coisa, vamos pensar aqui o seguinte: como que eu vou construir a minha meta, gente? Como que eu vou construir a minha meta? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam o seguinte: quanto que custa ser você, Liliane? Você tem noção de quanto que custa ser você? O que que quando eu falo assim, quanto que custa ser você? É quanto que você precisa de dinheiro para se manter todos os meses. Você, pessoa física, entendeu? Todas vocês. Vocês sabem quanto que vocês precisam? Não, Sara, não é só em datas comemorativas, não. A gente tem que ter meta o tempo todo. Você não tem os boletos para você pagar todo mês? Então, como é que você não tem uma meta de faturamento? Você tem que ter uma meta de faturamento. Então, primeira coisa, vocês construam, façam o custo pessoal de vocês. Quanto que vocês precisam para viver todo mês? 5 mil, 10 mil, 15 mil? Vejam todas as despesas, tudo que você precisa pagar. Então, você sabe qual que é o teu número. Aí você tem que pensar o seguinte: beleza, o meu número que seja, vamos colocar lá que seja 3 mil. Beleza, agora você tem que fazer o custo da empresa. Qual é o custo da minha empresa? Entendeu? Então você tem que fazer tudo isso, pensar quanto que custa a tua empresa, quanto que eu gasto todo mês com ferramentas, com insumos, com tudo mais. Então, é o teu custo pessoal mais o custo da empresa, inclusive contando ali com uma reservinha, com um lucro, com uma gordurinha, né, gente? Tem que sobrar, não é entrar o dinheiro todo e torrar. Então, com isso daí, você vai compor a tua meta financeira. Por isso que eu te falo uma coisa aqui, quando vocês falam assim, 2 mil. Gente, pelo amor de Deus, 2 mil, você volta para o CLT, minha amiga. E volta para o CLT ganhando um salário mínimo, que já está de bom tamanho. Você sabe por quê? Vamos dizer que um negócio saudável, que ele esteja com 30% do faturamento é destinado só para o custo do negócio. Beleza, são R$ 600. Te sobra R$ 1.400. Me fala aqui, o que vocês fazem com R$ 1.400 na vida de vocês hoje? Desculpa, gente, mas ninguém que está aqui, eu tenho certeza absoluta, todo mundo que está aqui sabe que com 1.400 você não faz porcaria nenhuma. Ainda mais se você tem menino. Se você tem menino pequeno, então, meu Deus. Quanto que custa um tênis desses moleques hoje? Quanto que custa uma mochila? Estou falando isso porque a gente acabou de entrar agora no ano letivo. Não é mesmo? Então, assim, o mínimo que vocês têm que faturar, por isso que eu botei aqui uns 5 mil aqui. É um mínimo, do mínimo, do mínimo. Vocês têm que passar para mais do que isso, muito mais. O objetivo de vocês é ir para além de 5 dígitos. O que é além de 5 dígitos? Passar de R$ 10.000, gente, e é plenamente possível. Agora, se você está dentro de um negócio que você não sabe nem qual é a tua meta mínima, minha amiga do céu, vamos agora começar a se profissionalizar, ok? Vamos pensar aqui o seguinte: o mix de produtos. O que é o mix de produtos? Ai, acabou, escapou meu negócio aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui o troço aqui. O nosso mix de produtos. Isso daqui nada mais é do que os meus produtos, eles têm que atingir a minha meta financeira.
Então, como que eu tenho que pensar nesse mix de produtos? Eu tenho que distribuir esses produtos para que eles cheguem, alcancem a minha meta. Vamos colocar aqui, por exemplo, ou seja, se eu tenho uma meta de R$ 5.000 por mês, isso aqui vocês podem fazer, tá, com qualquer meta. Eu vou dar um exemplo aqui de 5.000 para ficar fácil. Semanal é 1.250. Aí você tem que pensar o seguinte: quais são os produtos que eu tenho e a quantidade deles para eu poder fazer R$ 1.250 por semana. Gente, eu coloquei todos os valores aleatórios aqui. Vocês pegam isso aqui de exemplo, por isso que eu estou falando. Quem me compartilhar lá no Instagram vai receber esse mapa mental aqui e vai poder fazer isso de forma fácil. Vamos dizer que vocês trabalhem com festas. Lá, a Lore, que é do salgadinho lá, Lore, vamos dizer que você tem um combo de festa 1 que custa 450, um combo 2 de 650, um combo 3 de 750. E você tem os pacotinhos lá de um outro produto, de um biscoitinho, um negócio lá, que você vende a R$ 15, por exemplo. Gente, eu tendo esse tipo de produto, vamos compor aqui. Se eu fizer aqui 3 vendas desse combo número 1, eu já tenho 1.350. Minha meta não seria 1.250? Se eu tenho um combo de 650, se eu fizer 2 vendas, eu já bato minha meta. Se eu tiver um combo de 750 com 2 vendas, eu já bati minha meta. Se eu tenho aqui ó, os pacotinhos só de R$ 15, 83 pacotes. Então, exatamente, Liliane, temos que ter baixo, médio e alto. Porque você imagina, e eu sei que tem uma galera que vende coisinhas muito pequenas, de 15, de R$ 10. Então, para ela bater uma meta de 1.250, ela tem que vender coisa para um caramba. Então, vamos dizer que você tenha um combo de R$ 300. Se a tua meta é 1.250, você vende um negócio desse, completa com alguma coisinha, pronto, já deu o teu 1.250. E aí eu te falo, a gente tem que começar a pensar nessas variedades para facilitar a nossa oferta. Para a gente ter coisas assim que a gente vai mesclando para compor esse valor que a gente precisa toda semana. Vocês entenderam isso daqui ou vocês querem que eu explique de novo? Ou tá fácil de entender? Que aí depois vocês pegando o PDF, vocês conseguem simular isso daqui para vocês. Entendeu, Lore? Porque o que a gente pegou aqui? Então, assim, eu dei um exemplo puro e simples aqui, ó, da distribuição que vocês têm aqui. Quem que, com exceção, lógico, das minhas alunas, mas quem que pensava em construir uma meta de vendas por semana, pensava dessa forma? Hein? Então, Silvia, olha só o exemplo aqui, Silvia. Você, por exemplo, você tem lá o teu café colonial. Vamos dizer que você tenha, sei lá, não sei, a tua meta financeira. Você tenha um coffee break que o pacote X custa R$ 500. A tua meta é 2.000 por semana. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem que dar, tipo assim, ir atrás de buscar para vender pelo menos 2 coffee de 500 e o resto ali da tua meta, de mais 1.000, você pode distribuir em cestas de valores menores, em produtos unitários, entendeu? E vai compondo isso. Vocês entendem? Porque, primeira coisa, assim, a gente tem que começar a pensar como que a gente pode distribuir isso para a gente poder fazer o nosso dinheiro, gente. E isso é para tudo. Isso daqui nós estamos falando para doce, e isso é para tudo na tua vida. Como que vocês acham que eu faço minha meta financeira aqui? Hoje eu não vendo mais doce, mas eu vendo curso.
Eu sei quantas vendas eu tenho que fazer disso, 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 de cada produto no mês. E se eu não bato na semana, na outra semana eu tenho que ir atrás. E com vocês tem que ser a mesma coisa. Por quê? A tua despesa vai mudar? Os boletos vão mudar para você? Não vão, os boletos continuam chegando. Não é mesmo? Então, principalmente quem tem menino, gente. Quem tem menino meu Deus do céu, não para. A gente precisa fazer dinheiro o tempo todo. Então, assim, essa é a questão do mix de produtos, é essa variedade de formas de fazer ofertas para atingir de forma mais rápido a sua meta. Deixa eu fechar essas coisas aqui para não ficar tudo muito aberto aqui, que o mapa vai ficando gigante. Depois eu abro ele para mandar ele para vocês, tá? Para quem me marcar lá no Instagram. Pronto. Então, agora, eu fiz aqui essa sugestão de composição de meta para vocês. Então, vamos colocar aqui desses 200.250. Vamos pensar aqui, ó. Se você tivesse 4 vendas de um número menor, 4 vendas de 150, você já tem 600. 2 vendas de 75, mais 150. 5 vendas de um outro produtinho de 50, eu já tenho 250. 14 vendas de um produtinho de 15, eu tenho 252. Não, acho que não é 15, não. Acho que aqui era 18. Alguém faz a conta aí, mas eu acho que era R$ 18. Tá? Então, assim, aqui você já tem 1.252. Vocês começaram a perceber que R$ 5.000 por mês não é algo impossível de se fazer? Pelo contrário, se você pensa de forma estratégica, é super possível. Só que agora, aqui a gente está nessa base aqui, por enquanto, da construção dessa meta financeira. E aí a gente vai pensar o seguinte: como que a gente vai construir essa rotina lucrativa usando o Instagram? Então, se eu tenho essa composição da meta e eu tenho clareza no que eu preciso ter para vender toda semana, é a partir daí que eu vou utilizar o Instagram ao meu favor, que é onde eu vejo que vocês pecam demais. Muitas vezes vocês têm até esse ponto aqui. Mas quando você vai para divulgar o teu trabalho, você se perde. Por que você se perde? Por quê? Muitas vezes você não fez bem feito essa primeira parte, que é a definição do cliente ideal. Será que você fez isso daqui direitinho? Quem aí tem assim total clareza disso daqui? Fala assim, cara, não tenho dúvidas desse cliente ideal e o teu posicionamento ele está de acordo. Tá tudo beleza aí? Aí depois você vem nesse ponto de definir esse mix de produtos. Você tem que ir atrás dessa definição de mix de produtos. E, gente, no começo é uma construção. Você vai vendo o que vai sendo validado. Muitas vezes não é assim rápido da noite para o dia, mas a gente, né, lógico, com orientação, a gente vai tendo um direcionamento. Outro ponto, definir nossa meta financeira. Gente, não existe um negócio sem números. Eu preciso ter números do meu negócio. Como que eu boto um negócio para rodar se eu não sei quanto que eu quero faturar? Se eu não sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Como é que eu vou saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? A partir do momento que eu começo a fazer registros do meu negócio. Feito isso daqui, aí sim entra essa parte que é a chave do babado todo. Eu não vou fazer posts ou stories
aleatoriamente. Eu tenho que ter muito claro qual que é a minha intenção da semana. E quando eu falo a oferta da semana, gente, não é promoção, desconto. Quando eu falo oferta da semana, é como que eu vou oferecer aquilo. É qual que vai ser a minha estratégia de vendas, né? Então, o que que eu penso? O seguinte, vamos colocar lá que você tenha 5 dias aqui para você fazer as suas divulgações. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: começa a semana com o teu ticket mais alto. Porque você já preenche a maior parte, a parte mais gorda da tua meta no início da semana. Então, o que que acontece? A nossa missão dentro do Instagram, dentro da nossa divulgação do nosso trabalho, a gente fala muito no Instagram, porque é um Instagram que ele dá essa projeção para a gente. Lógico, gente, que existem outras estratégias por trás. Hoje mesmo, dentro da Colmeia, nós estávamos falando muito sobre a questão do corporativo. E o corporativo, o grosso dele ali, não está no Instagram. É outras fontes. Mas vamos focar aqui no pequeno, no cliente final. Esse que é o ponto agora. Então, assim, a gente tem que começar sempre botando o olho do cliente no nosso ticket mais alto. Por quê? Isso também. Primeiro que a gente quer engordar a nossa meta, e outra coisa, isso ancora a oferta dos produtos pequenos. Vou repetir. Ok que a gente quer vender o ticket mais alto para preencher nossa meta, mas o ticket mais alto ancora os valores pequenos. Você entende o que eu estou falando? Quando a gente fala em ancoragem, é o quê? Quando eu digo que o meu produto lá, eu estou ofertando o meu produto de 600, a pessoa às vezes fala assim, puxa, 600 não dá para mim, Liliane. Esse kit aí não dá para mim. Mas o que mais que você tem aí, Liliane? Aí a Liliane vai lá e mostra, não, mas olha só, não tenho só esse de 600 aqui, eu tenho um de 400, tem esse outro aqui que também é bem bacana, aqui é 300, de repente você quer um kit para menos pessoas, tal. Vocês estão entendendo? Quando você vai de cima para baixo, a pessoa é como se desse um alívio nela. Ah, não, mas aí tá mais barato, aí esse aqui eu posso. Então, e isso daqui, gente, é a mesma estratégia quando você faz um cardápio. Eu não oriento vocês sempre começarem do produto mais caro para o mais barato? Não é assim? Então, quando eu começo do mais caro para o mais barato, é a mesma coisa, é a mesma sensação do cliente. Então, por isso, no início da semana, divulgue o seu ticket mais alto, sempre. E como é que eu vou divulgar esse ticket mais alto? Eu estou colocando aqui dia 1, dia 2. Vamos considerar que fosse segunda e fosse terça? Gente, mostrar vários ângulos. Eu posso mostrar isso, uma foto do produto na festa. Eu posso mostrar isso de uma forma diferente. Eu posso mostrar isso eu lá numa festa, montando. Vocês viram uma foto que estava aqui minha? Eu estava lá na festa, arrumando a mesa lá. Às vezes você nem está arrumando nada. Mas você pede para alguém tirar foto lá, você vai arrumada de acordo, você vai de avental, você vai de tom, você faz o Paranauê, você faz o troço acontecer, entendeu? Então, por quê? Porque te atrela aquele tipo de evento. Então, não necessariamente que é o produto, mas, por exemplo, ali no meu caso, eu estava mostrando que eu estava ali na montagem de uma festa, eu fazia parte daquela festa ali, que tinham muitos doces, era um baita de um festão. Então, você está se colocando para jogo dentro daquele cenário. E esse é o cenário do quê? Do cliente que paga esses tickets mais altos. Então, muitas vezes vocês acham que é só colocar foto de produto e não é. Ou ter uma variedade da foto desses produtos.
Então, isso tudo é super importante. Aí, no dia 3, vamos colocar lá para quarta-feira, vamos dizer, eu tenho várias alunas que trabalham assim, que entregam produtos toda semana, né? Que tem uma linha de produtos que não são festa, mas que entrega toda quinta e toda sexta. Isso é uma coisa que eu instituí para mim lá atrás, lá em 2017. Por quê? Porque eu tinha que ter um produto para eu vender para as minhas mesmas clientes, gente. Que não fosse que eu não dependesse só de festa. Então, eu fui pegando os meus produtos que eu fazia e que elas adoravam e vendia eles de forma diferente. Toda sexta-feira. Por exemplo, assim, eu fazia um mini cupcake brownie que elas eram apaixonadas. Então, a cada 15 dias, eu fazia caixinhas com 18 unidades. Então, eu não fazia toda semana, era a cada 15 dias. Cara, aquilo vendia igual água. Ou seja, eu vendia para as minhas próprias clientes que eu vendia festa. Quando eu comecei, eu tinha um cardápio de cupcake gigante, gigante. Gente, tinha de sabor de tudo que você imaginasse. Era limão siciliano, era não sei o quê, era de banana, enfim, era um trem de tudo quanto era jeito. O que você imaginasse? Principalmente que eu comecei naquela época da febre do cupcake. Com o tempo, eu fui percebendo que o que mais fazia sucesso era o de cenoura. E a galera amava aquele de cenoura. Então, eu fazia só umas variações de recheio de brigadeiro ou de doce de leite com nozes. Então, assim, e às vezes, olha só, isso são, para vocês terem uma ideia, isso eu estou falando de 2015, 2016, para vocês verem quanto tempo faz isso. Eu fazia um de cenoura com pistache na massa, sabe? Quebradinho. Olha o pistache sendo moda hoje. Eu usava o pistache lá atrás, em 2016, na massa de cenoura, gente, ficava um espetáculo. Então eu tinha essas variações. Então elas amavam isso. Então eu cortei todo aquele monte de sabor que eu tinha e deixei só o de cenoura e que eu fazia com algumas variações, ou com nozes, ou com pistache. Os recheios também era doce de leite, ou era. Eu tinha uma ganache de avelã que era divina também, incrível. Então saía muito bem. Então o que que acontece? Eu montava caixinhas, às vezes, que eu fazia variação desses mini cupcake de cenoura e entregava para as clientes. Fazia os bolinhos pequenininhos, caseirinhos, lindinhos, com aquela tampa transparente, com um laço, tudo. Elas compravam para dar de presente. Então, isso fazia com que eu vendesse outros produtos dessa linha mais dia a dia para comer no final de semana para as mesmas clientes que compravam de mim nas festas. Eu não dependia somente de festas. Então, e quando que eu começava a divulgar isso? Na quarta-feira. Por quê? Porque eu entregava na sexta. Então, quarta e quinta, eu sentava o pau na divulgação dessa parte, dessa linha que não era a linha festa. E na sexta-feira deixava mais voltado para a entrega. E sendo que sexta e sábado, ainda nos meus stories, eu trabalhava muito a parte das festas e com essa pegada de relacionamento com os profissionais das festas, porque eu sempre tinha listagem, eu nunca fechei um pedido com cliente nenhuma da qual eu não soubesse quem era o decorador, quem era o fotógrafo da festa, se tinha outros envolvidos, florista, quem fazia filmagem, todo mundo. Eu pegava todo o staff da festa. Por quê? Quando eu divulgava qualquer coisa da festa, e até quando eu estava fazendo o processo ali. Então, assim, hoje eu estou preparando, até um story em preto e branco, estou preparando aqui, hoje vai sair coisas lindas para a festa lá do fulaninho de tal. Marcava todo mundo. Buffet, fotógrafo, todo o staff. Por quê? Marcação estratégica. Essas pessoas pegavam aquele story e repostavam. E elas repostavam para quem? Para gente que era meu público em potencial.
Eles tinham paciência de te passar tudo isso. Gente, Camila, conversa para mim de fechamento de festa é uma conversa, não é questão de paciência, é questão de como você conversa com a cliente. Minhas clientes sempre me passaram todo o serviço, até porque é o tipo da coisa, muitas vezes, aí é que eu te falo que há atendimentos e atendimentos. Primeiro ponto, quando o cliente me falava quem era a decoradora, conforme for, eu falava, olha, você não se preocupa com horário, com nada, que eu mesmo alinho com a fulana. Por quê? Porque eu estabelecia esse relacionamento. Eu entrava em contato com os profissionais da festa. E isso, gente, faz parte do atendimento. Isso é um atendimento premium. Eu quero ser reconhecida como alguém que está entregando um serviço excepcional, a minha cliente não vai ter dor de cabeça comigo. Ela não tem que ter preocupação comigo, ela tem que confiar em mim completamente. Eu mesma entrava em contato com decoradora para ver o horário, para ver tudo. Entendeu? Com raras exceções, quando elas iam buscar e tudo mais. Entendeu? Isso fazia parte do meu atendimento. Então, isso é uma coisa que vocês têm que pensar muito bem. Se eu estou trabalhando e eu quero trabalhar com a questão de um posicionamento onde eu quero ser percebida com diferencial, o atendimento faz toda a diferença. Entendeu? Você estreita relacionamento com os profissionais, você poupa a preocupação com a cliente, né? Às vezes a cliente, o dia da festa, a cliente, você tem que tirar toda a dor de cabeça dela. Ela tem que estar lá preocupada em ir para o salão, em organizar os convidados dela. E não preocupada com você que tem que ir lá e tirar lá 15 pirulitos lá. Não. Ofereça você essa entrega. Tire essa preocupação dela. E é muito diferente de você só dar uma taxa de entrega. É muito diferente. É muito diferente. Gente, eu vou dizer uma coisa, para vocês terem uma ideia, quando eu fazia entrega, olha só, eu estou falando isso, nós estamos falando isso. Ó, eu parei de fazer doce efetivamente em 2019. 2020 ainda teve aquelas coisas de pandemia, então eu nem entregava em buffet, era coisa de casa, esse troço tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um buffet, eu moro num bairro onde os principais buffets de Vitória são aqui. Então, tem um na minha rua, tem duas ruas para cá, tem um aqui atrás da minha casa. Eu cobrava R$ 25 para entrega. 25 pila. Alguém reclamava? Ninguém. Elas sabiam onde eu morava? Com certeza. Com certeza. Ninguém chiava. E você sabe por quê? Porque não era só uma entrega, era todo um serviço. E isso tudo a gente passa em que momento? Na hora que você está conduzindo a venda. Entendeu? E isso tudo, esses detalhezinhos, querendo ou não, a gente passa essa imagem através do Instagram, nesse contato com o cliente. Essas coisas têm que ser percebidas, entendeu? Até como, por exemplo, se você tiver que ir num buffet, como que você vai arrumada nesse buffet entregar esses doces? Vai estar tudo esculhambada? Ou você vai estar arrumada direitinho? Né? Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Se apresentar como essa profissional. E outra coisa, assim, uma coisa que é muito importante o Cristiane, hoje eu não sei se você tem condições. No começo, eu mesma fazia isso, mas depois eu já comecei a perceber o seguinte: eu ia mais para fotografar. Por mais que eu tivesse a possibilidade de eu mesma entregar. Você sabe por quê? Porque isso te tira dessa posição de eu faço tudo.
entendeu? A hora que você puder, já contrata um profissional para entrega e você vai lá só para fotografar e para ver se está tudo em ordem, entendeu? Você passa essa postura de superioridade e de chefa da bagaça, entendeu? Isso é importante. E tudo isso é o que eu estou falando para vocês. Postura. Isso é o teu posicionamento. Sabe, são pequenos detalhes e tudo isso comunica. Sabe, tudo isso comunica. Então, é uma construção, gente, né? Então, assim, é como eu falei para vocês, não precisa só foto do produto em si, mas você falar sobre o projeto, do porquê esse produto faz parte do teu mix, fotos de clientes com o produto, sugestão de consumo, você montando a mesa, a Cristiane falou que vai lá montar os bolos, tal, por exemplo, pede para a pessoa assim, fotografar, você checando os detalhes do bolo e tudo mais, para ver se está perfeito. Isso é importante para mostrar o cuidado que você tem até o final, né, de toda essa jornada. Então, isso é uma coisa bem interessante. E outra coisa, gente, toda semana tem uma data. Toda semana. E se não tiver data, a gente inventa a data. Entendeu? Toda semana tem como você fazer, criar uma situação para você fazer boas ofertas do teu negócio. E isso tudo a gente vai comunicar onde? Dentro do Instagram. Dentro disso tudo aqui que eu estou falando para vocês, vocês conseguem perceber que talvez vocês deixam de aproveitar oportunidades de se venderem melhor? Vocês conseguem perceber isso? Que muitas vezes é aquilo que eu falo. Vocês têm o diferencial de vocês, na verdade, vocês se colocam igualzinho todo mundo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei aqui em 2013, já tinha a Regina Mainardi, que é minha amiga, que é incrível, maravilhosa, que está aí, sei lá, Regina deve ter uns 30 anos ainda, confeitaria, com uns 40 se bobear. Já nasceu dentro da confeitaria Regina. Ela é incrível, depois vocês podem ir lá no perfil dela e ver que maravilhosa que ela é. Mas para você ter uma ideia, na época, Regina nem Instagram tinha. Então, por isso que eu consegui furar uma bolha e cavar um espaço para mim aqui. Por quê? Porque eu fui para uma vertente onde não estava ninguém. Eu me aproveitei disso, estrategicamente. E o que eu vejo é o seguinte, que o que eu fiz lá atrás, você ainda pode fazer, porque tem muita gente que mal e mal sabe mexer no Instagram. Vocês entendem isso, que muitas vezes vocês estão deixando dinheiro na mesa por não buscar essas brechas onde que ninguém está fazendo. Sabe, ir no lugar, fazer um story, conversar com a decoradora. Né? As pessoas amam bastidor. Agora, eu conheço confeiteira que nunca entrou dentro de um buffet, que não conhece uma decoradora, que nunca viu o bastidor da arrumação de uma festa. Quem aqui já foi no bastidor de uma festa? Ver como que é a montagem? Porque isso é outra coisa. Se você vai fazer isso, você passa até a pensar como que você entrega os seus produtos para cliente. É igual eu tive uma aluna uma vez que ela falou para mim que ela pegava o biscoito, ia todo embalado, aí ela pegava, botava um saco, mais não sei o que ela amarrava, não sei das quantas. Eu falei, cara, as decoradoras devem te odiar, te excomungar até a última geração.
Você imagina a mulher lá com hora contada, que muitas vezes elas têm uma festa no rabo da outra, chega o bendito doce para coisa, ela tem que tirar um negócio, tirar não sei das quantas, não sei das quantas. Então, às vezes, as pessoas fazem coisas achando que estão fazendo um ótimo negócio em termos de proteção, tudo, mas você está ferrando a cadeia do outro com um outro profissional. Plástico mesmo para foto, plástico para foto caga a foto. Entendeu? Então, tem todas essas coisas que, às vezes, pelo fato de você não conhecer os profissionais, você, às vezes, acaba prejudicando o trabalho de outra pessoa. E nem tem noção. Então, é muito importante estreitar esse tipo de relacionamento, gente. Fazer isso tudo. Construir essas coisas todas. Isso tudo aqui que eu apresentei aqui para vocês. Como que está isso na cabeça de vocês agora? Deu ideia? Não deu ideia? Ah, você é aqui de Vitória, Jennifer. Que legal. Que ótimo, gente. Ah, que legal, Jennifer. Bora um dia marcar um café aí. Ó. Eu trabalho com cestas e faço os doces, inclusive fiz algumas das suas receitas. Que legal, Grazi. O Colmeia se aplicaria para mim? Com certeza, com certeza. Eventos, coffee break, ó. Como que é, cara? Para tumultuar. A Silvia, que está aqui, ela faz parte do meu programa do Mel. Ela também é coffee break e essas outras coisas. Eu acabo dando muito exemplo de festa aqui, gente, porque é a grande maioria, né? Mas isso tudo aqui, gente, se eu não tivesse falando de doce, serviria para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Então, já que a gente falou aqui, né, que a Grazi perguntou da colmeia, eu vou apresentar aqui para vocês aqui um pouquinho do que seria a colmeia, o tipo de solução que vocês poderiam ter com a colmeia. Vamos lá. Vou passar aqui todos os detalhes para vocês, tá? Porque tem muita gente nova que não faz nem ideia do que seja, e eu vou explicar aqui direitinho para vocês. O que é a colmeia? A colmeia, ela é uma mentoria voltada para mulheres, tá? Já tive homens, mas o meu foco são as mulheres, né? E mulheres decididas realmente a transformar esse trabalho num negócio de verdade. A ideia aqui é que quem está pensando ainda com cabeça de hobby tem uma transformação completamente diferente, gente. Aqui a gente tem que pensar como negócio. A gente tem que pensar com ambição para ir para o negócio para frente. E toda essa minha metodologia, ela é construída em cima de 7 pilares: confiança, organização, liderança, mercado, encantamento, influência e ação. Você pode ver que cada uma dessas daqui é uma letrinha da colmeia. E por que eu falo nesses pilares? Por quê? Confiança. Uma mulher sem confiança não vende porra nenhuma. Começa aí. Esse é o nosso primeiro pilar que a gente bate em cima. Confiança, desenvolver essa confiança em você mesmo. Organização, a gente já falou ali. Mulher que não se organiza não tem jeito, não consegue faturar. Liderança, você tem que exercer a liderança, às vezes, até dentro da tua casa. Né? Mercado, tenho que entender do mercado, tenho que entender de encantamento, tenho que entrar como um influência dentro da rede social, mas dentro da minha cidade, dentro da minha comunidade, e principalmente ação. Você não adianta nenhum desses pilares aqui se você não tiver ação, se você não tiver movimento, execução, que é isso que faz toda a diferença. Né? E o que não é? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, me fala um pouco do teu curso. Não, não é curso.
Colmeia é uma mentoria focada em acompanhamento e orientação, não é um curso, sabe? Então, assim, e como que funciona? Não é um curso, é acompanhamento, como é que é isso? Vamos lá. A primeira coisa, a gente vai fazer um plano de ação, é uma reunião individual. Galera que está aqui, que já passou, sabe como que é, e pode até contar um pouquinho aqui no chat para elas o que significa essa reunião individual, que muitas vezes só ali vira chaves. Então, a gente vai fazer uma análise do teu Instagram, vai fazer uma análise dos números do teu negócio, vai construir o teu mix de produtos, né? Então, vou te orientar nas coisas que você precisa mexer de imediato, o que você precisa construir, o que você tem que dar foco naquele momento, e a partir de então, começa esse acompanhamento num canal direto comigo. Você vai falar comigo, você vai mudar. Deixa eu te dar um exemplo assim. Vamos dizer assim que eu diga que vamos construir um cardápio. Você precisa montar um cardápio aqui com mix de produto aqui. Então, por exemplo, assim, Renata vai fazer agora o cardápio. Tenho dúvida disso, Jússi. Beleza, conversa, ela vai trazer para mim. Assim, será que esse mix de produtos está bom? Será, apesar de que a gente já vai ter o direcionamento ali no começo, mas às vezes, até assim, se aquele produto está na embalagem correta, se podia melhorar a descrição do produto, enfim, você vai conversando comigo nesse sentido de a gente ir alinhando, refinando tudo que você está colocando em ação. E acaba aqui? Não. Dentro da nossa comunidade, ainda tem as tutoras, que a gente tem uma tutora que fala sobre precificação, a gente tem uma tutora especialista em corporativos, a gente tem uma tutora especialista em experiência do cliente, isso dentro da comunidade, isso tudo para acrescentar. Tem tutora até para acolhimento, tipo assim, estou meio perdida lá, alguém, né, faz esse tete a tete. E ainda temos as aulas técnicas da Colmeia, dentro da plataforma. Por quê? Não vou perder tempo, teu tempo precioso de orientação, para ficar te passando uma aula de precificação. Você vai lá e você assiste, você tem material todo gravado, você tem como você preenche uma planilha. Você quer tirar dúvida? Vem que a gente vai tirar a tua dúvida. Mas é por isso que é orientação. Então, você não precisa ficar assistindo um monte de coisa. Eu estou com dúvida nesse negócio aqui sobre mercado. Tá, então você precisa desse conteúdo. Você vai em algo focado, tá? Então, assim, e fora isso, você tem essa comunidade forte das outras confeiteiras que vão estar ali para te ajudar, para te auxiliar, para te deixar forte, que isso é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente se sente muito sozinha. E outra coisa que é interessante aqui nesse canal direto que eu falei do acompanhamento, que eu não falei, todos os meses a gente tem os hot seats. Essa semana mesmo vão ser 3 dias, dia 20, 21, 22. O que são esses hot seats? É um horário que as meninas marcam lá, tipo assim, elas escolhem, é de 9 às 18 horas, elas escolhem esse horário para conversar comigo e a gente vai direcionar. Só que ele é aberto, todo mundo pode ouvir. Então, esse é um momento riquíssimo de aprendizagem, porque uma vai aprendendo tanto com as conquistas da outra, mas também com os desafios. Então, é muito rico. E outro momento que a gente tem ainda dentro do mês, também para orientação e feedback, é que muitas vezes a gente traz convidados, ou às vezes é dado uma aula especial por uma das tutoras. Então, a gente vai trazendo essas coisas, esses conteúdos, conforme a necessidade do momento, né? E o que eu estou ofertando essa semana como bônus especial para quem entrar na Colmeia essa semana? Quem entrar na Colmeia nessa semana só tem 5 vagas, tá, gente? Para não esse mês, não mais do que isso. Então, um ticket de ouro. O que vai ser esse ticket de ouro? Enquanto você ficar na Colmeia, esses 6 meses, qualquer treinamento que eu fizer ao vivo, você vai ter acesso sem custo nenhum. E outra coisa, quem entrar agora também
vai poder entrar dentro do MEL, que é o programa, né, de planejamento de vendas. Como que é o MEL? Toda última terça-feira do mês, eu entrego todo o plano de mês de vendas do mês seguinte. Aí elas vão lá e aplicam. Igual eu mostrei para vocês aqui a semana, elas recebem as 4 semanas do que elas vão fazer no mês seguinte, tá? Inclusive, se tiver aluno aqui do MEL, você vem falar comigo, porque o MEL hoje, ele tem um voucher de honra para entrada na colmeia, então você não vai pagar o investimento total da colmeia. Então, meninas do MEL, falem aqui comigo. Tá entendido? Então, vamos lá, Ju, você falou esse monte de coisa aqui, tal, e aquela coisa. Aí vocês me falam assim, quanto que custa? Não é? Essa é a pergunta, quanto que custa? Eu quero antes perguntar algumas coisas para vocês, eu quero que vocês me respondam. Quanto que vocês acham que custa ficar patinando mais tempo aí dentro do teu negócio? Sofrendo com faturamento baixo, não tendo os resultados que vocês desejam, virando noite muitas vezes, só com ticket baixo, sem mexer no posicionamento. Quanto que te custa hoje isso? Eu acredito que te custe muito além de dinheiro. Talvez te custe noite sem dormir, talvez te custe frustração, talvez te custe preocupação. Quantas mais outras coisas que te custam? Não é mesmo? Então, assim, às vezes vocês têm que pensar se não está na hora realmente de dar um passo para investir em vocês, em dar esse passo para realmente construir esse negócio como algo de verdade. Tipo assim, vou encarar esse negócio. E uma das coisas que as meninas sabem que eu coloco como meta, nossa meta zero, é fazer com que, dentro desse plano de ação, a nossa primeira meta é pagar o investimento da colmeia. É isso que é uma coisa que eu falo justamente para vocês. Minha meta é juntar e vou para a Mara Cakes. Liliane, só me diga uma coisa: o que a Mara Cakes vai transformar o teu negócio? Sabe? É isso que você tem que pensar. Não estou dizendo para não ir, mas em termos de juntar dinheiro para ir para a Mara Cakes, você tem que pensar o seguinte: o que a Mara Cakes vai mudar no meu negócio? Ir lá passear, pegar amostra grátis de stand? Isso não muda teu negócio. Vai ser dias de muita festinha, muita foto, sim, mas você vai voltar para tua casa como? Você aprendeu alguma estratégia de vendas? Você aprendeu como transformar o teu negócio? Você aprendeu como se posicionar? Entendeu? Exatamente, as pessoas vão lá para passear. Se você está com grana sobrando, beleza. Agora, se você quer transformar o teu negócio, é... exatamente, ainda vai gastar o que não tem na empolgação. Exatamente, é o tipo da coisa. É um negócio legal? É. Mas você tem que pensar o seguinte: o que meu negócio precisa? Tô na vibe só para ir para passear? Beleza, tenho dinheiro sobrando, eu vou. Agora, se o teu negócio ainda não tem um posicionamento claro, você não tem estratégia de venda, você não tem grana sobrando e girando o tempo todo, talvez investir alguma coisa. Aí é que eu te falo, levar o teu trabalho para exposição. Beleza. Tem cliente teu lá, amiga, que você vai mostrar o teu trabalho para outras coleguinhas. Só isso. Entendeu? Aonde que isso te leva? Qual que é o retorno que te traz? Então, essas coisas que a gente tem que analisar. O quanto que vale a pena isso, participar disso só para ir expor. Isso tudo a gente tem que pensar. Então, vamos pensar aqui agora. O que é cá? Faz favor, né, filho? Então, vamos pensar aqui agora em investimento da colmeia. Hoje, o investimento da colmeia
ele é R$ 4.000 à vista no cartão de crédito, se você pagar no cartão de crédito, você pode pagar até em 2 cartões de créditos, você vai parcelar em 12 vezes de 401,61, ou se você pagar no Pix direto, é 3.730. Outra situação que você pode fazer, parte no cartão e parte no Pix. Então, você pode escolher um plano desses e a gente pode conversar. Então, assim, eu queria apresentar isso tudo aqui para vocês da Colmeia, porque a gente está falando assim, é um investimento muito alto, Jússi. Mas agora você pensa, você acha que você tendo todo esse direcionamento que você vai ter aqui, você não consegue colocar pelo menos R$ 400 a mais dentro do teu bolso todos os meses? Para acessar um conhecimento que você vai multiplicar infinitas vezes dentro do teu negócio. Então, fica aqui essa proposta para vocês. Quem quiser conversar, entender mais, é só me chamar, que a gente vai conversar. Com certeza, a Comece paga. E é uma coisa assim que eu falo para vocês. Não é teoria, não é mágica, não é bruxaria, não é nada. Não vou te enganar de dizer não que você vai faturar X, você vai faturar Y. Tudo depende de você. Tudo depende de você executar. Uma coisa é certa: se você não se colocar nessa posição de protagonista do meu negócio, a coisa não anda. Né? Olha só que coisa legal que a Marta está falando, não consegui render louvores a esse programa de mentoria. A Marta está comigo desde 2020. Hoje, você vê, a Marta saiu de casa, a Marta hoje já tem loja e tudo mais, né? Então, passou por todas as fases que talvez muitas de vocês já passaram. Então, isso é muito bacana de ouvir, né? E saber sobre isso. Então, porque gente, não é por nada não, mas é uma metodologia que transformou a minha vida. Isso tudo que eu falei para vocês aqui, ninguém me contou, eu não li num livro, eu vivi isso. E hoje eu aplico, né, e passo para as minhas alunas, e é uma coisa assim que realmente a gente vê a transformação dessas alunas, né? E eu espero que quem está aqui e que acha que faz sentido, que é o momento, bate um papo comigo, troca uma ideia. E tem outra possibilidade. Às vezes, o programa de 6 meses você não consegue investir agora. Faz o de 3 meses. Você tem essa possibilidade também de começar com 3 meses e depois você renova. Mas não descarta simplesmente, porque eu não tenho. Faça as contas, pegue R$ 400 e divida por 30 dias. Isso dá quanto aí? Quem faz conta rápida aí? Renata Leite está aí? A Renata Leite que é boa de conta rápida. Eu não sou. Vamos colocar aqui, ó, R$ 400 dividido por 30, isso são R$ 13 por dia. Né? Então, assim, é isso daí. É o que a Renata falou. Em um mês se paga tudo. Tem alguém falando? Alguém que quer falar? Alguém que quer fazer perguntas? Se alguém quiser, levanta a mão aí, vamos embora conversar, que eu tô com. Acho que esse aqui só estava aberto aqui. Então, gente, se não tem perguntas, vamos seguindo. Quem me marcou lá, vou mandar o PDF, vou gerar aqui bonitinho para vocês, tá? Vou mandar tudo para vocês. E fica aí, qualquer coisa, quem tiver afim, me procura, conversa comigo, me manda mensagem ou lá no direct, ou me manda mensagem aqui no WhatsApp. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E semana que vem voltamos. Eu acredito que a partir da semana que vem nós vamos mudar para quarta-feira, tá? Vou ver direitinho ainda, porque tem outras coisas acontecendo aí no paralelo. E você pode tirar uma foto aqui do Zoom da Cati, pode colocar aqui. Não, marcar nos stories, entendeu? Tanto faz. Que se você mandar só, eu não sei o que é mandar no avião do Insta, nem sei o que é isso.
mas era para marcar nos stories. Não, não tem problema não, Lodge, já está ótimo. Aí eu mando o mapa para vocês, tá bom? E vamos lá, gente. Vou encerrar aqui. Quem quiser conversar, vem. Então, como eu falei, galera, Ah, tá. Não, pode fazer tudo isso, não. Compartilhar pode mandar, é para mandar para geral mesmo. Então, assim, galera que está novata aqui, que nunca foi aluno da Colmeia, fala comigo. Galera que é do Mel, lembrem que vocês têm voucher de honra, então vocês entram já com desconto na Colmeia, vocês têm essa possibilidade. Então, conversa comigo. E agora, para fevereiro, só tem 5 vagas, tá, gente? Porque a gente tem um grupo grande e eu sou limitada para poder atender toda a galera. Então, por isso que tem essa limitação, tá bom? Então, de vendas mensal. O meu é R$ 74 por mês, amiga. Você vai ter condições, com certeza. Tá bom? Então, vamos lá. Beijo no coração. Deus abençoe vocês e até a próxima.